Que bom que você veio. Essa é a nossa 7ª aula já, né? Nós falamos sobre a vida orgânica da igreja. Todas as ministrações das terça-feiras estão no YouTube. Então, se de repente você quer enviar para alguém, lá tem uma playlist. Você pode ir lá, copiar o link e enviar para a pessoa, vai todos os vídeos juntos, para que a pessoa possa pegar a sequência. Hoje nós vamos concluir a ter a visão correta da igreja, né, de uma igreja orgânica. Nós fomos criando uma ideia e chegamos a ter esse tema que nós falamos sobre, né, sobre 3 aspectos que nós devemos ter firme em nós, que nós devemos ter convicção. O primeiro aspecto, nós falamos de uma escatologia correta, porque nós percebemos que por muito tempo fizeram meio que fizeram uma, como eu posso colocar uma palavra, demonizaram a escatologia a ponto de ninguém querer ler o livro de Apocalipse, que é o livro da consumação, e é o único livro, irmão, e é o único livro que revela Jesus glorificado. Não tem outro livro na Bíblia que vai revelar Jesus sentado no trono, com a sua coroa de glória, anciões prostrando as suas coroas, os céus e a terra, e até debaixo da terra, clamando pelo Cordeiro, pelo leão da tribo de Judá. Então, quando nós temos uma escatologia, só que a escatologia, ela não é só o livro de Apocalipse. O que é a escatologia? É a revelação, a consumação de todas as coisas. Mas para ter a consumação, primeiro tem que ter o princípio. Então nós temos um resumo de uma escatologia mais simplista possível, que é a primeira vinda de Jesus, quando ele veio em carne, a segunda vinda, quando ele vem com o seu reino. A primeira vinda revela o Evangelho, o homem de dores, revela o que nós devemos ser como vida. A nossa vida, ela tem que ser igual a de Cristo, mas a nossa vocação precisa ser como o reino dos céus. Nós temos uma vocação diária de vida, de oração, de jejum, de leitura das escrituras, de relacionamento na nossa sociedade, no nosso trabalho, na nossa vida com a família, no nosso cotidiano, como cidadão de uma cidade, de um estado, de uma nação, com a nossa vocação, que é o reino, um governo, porque tudo que fazemos debaixo de um governo, ok? E agora, qual que é o problema? O problema é que a primeira vinda de Jesus era Jesus, e Jesus não tinha uma igreja em si. Jesus não veio abrir uma igreja, Jesus não veio ter um livro de rol, Jesus não veio colocar doutrinas, né? Doutrinas sobre a igreja, como reger uma igreja, como cuidar dos irmãos, como colocar preceitos, princípios sobre os irmãos. Jesus veio confrontar 3 reinos, 3 impérios, das trevas, do mundo e o religioso da sua época. Mas as cartas paulinas, que elas são referências da vinda do Senhor, essa sim, Deus entregou em Cristo, através do Espírito, para nos coordenar como caminhar. Você vai ler as epístolas, tanto paulinas, tanto as de Pedro, de João, elas sempre estão fazendo referência à eternidade, a uma vida de santidade, a uma vida santificada. Aprendemos também que o Senhor, o primeiro aspecto de nós entendermos essa escatologia correta, é que nós teremos uma vida cristã, imitando a Cristo todo o tempo, amando o próximo, as viúvas, os órfãos, servindo a nossa cidade, como Cristo serviu, se colocando, sendo semente, morrendo para que outro. Mas nós teremos a nossa vocação, sempre levantando a Cristo como governo, como Senhor. Então essas são as 2 escatologias que nós devemos unificar ela em um só ser, né? Vivemos como Cristo, mas atuamos como reino, como governo, porque isso foi o que o Senhor chamou. Somos embaixadores de Cristo. Porque se nós não entendemos, o que vai acontecer? Seremos uma igreja como Cristo, teremos uma vida como Cristo, mas não teremos a expectativa do porvir. Porque Cristo, o único porvir que vinha em Cristo era a morte. Era ele ser aquele homem humilde, de coração brando, que expressava o amor de Deus, mas ele não falou muito do seu reino vindouro em si, como igreja, ele falou como um reino só. Mas quando essa igreja, ela é uma igreja que ela tem muita raiz em Cristo, ela se envolve com a sociedade, ela ama as pessoas, mas ela não consegue colocar fundamento na vida das pessoas. Porque Cristo trouxe o reino, mas Cristo é o fundamento, mas quem coloca os fundamentos, a Bíblia vai dizer que é os apóstolos.
Efésios capítulo 2, versículo 20. Alguém abre aí, por favor. Andressa, está com a Bíblia aberta. Efésios 2, 20. Pode ler. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Entendeu? Quem entendeu? Essa igreja que ela vive, ela tem uma vida como Cristo, irmão. Ela é uma igreja que tem muito fundamento, no sentido assim, de amor, de relacionamento, de perdão, de graça, né? Então você vai ver que tem igreja que ela tem muito isso, mas ela não tem a esperança do porvir, que é o reino. Ela vive sempre sendo manipulada, ela vive sempre sofrendo, que é uma característica dessa igreja, mas ela não consegue sair desse lugar. Por quê? Porque ela tem uma parte da escatologia. Nós não podemos ser assim só. E também tem aquela igreja que ela vive as cartas paulinas, o reino. É aquela igreja que vive buscando o céu, ela vive buscando o mundo espiritual, ela batalha, só que ela não tem raiz. Então qualquer vento de doutrina derruba ela. Vem um vento de doutrina, ou o cara pecou, ele já diz, Deus não me ama, perdi a salvação. Porque é uma igreja que vive muita graça aqui, mas é uma igreja que vive muito céu, mas não tem profundidade. Então essas duas igrejas é o que nós vemos na sociedade. O que nós vamos fazer? Unir as duas. Vamos ser uma igreja que tem uma vida de Cristo, mas que tem uma vocação na esperança do porvir, que é estar sempre constante e com intensidade, mas nunca deixar a constância da esperança. Não é verdade? Tem muita gente que tem intensidade, mas ele é tão intenso, mas ele não consegue ser constante, ele para. Ele dá aquela carreira assim, 2, 3, 4 anos, depois... Por quê? Porque ele tem essa vida dessa primeira igreja. Agora a constância é o quê? As duas parábolas que nós ministramos. A parábola do servo prudente e fiel é a parábola daquele que tardou vir. Jesus tardou. O quê? O bom e fiel, o prudente, ele teve constância. Nunca parou de fazer aquilo que o Senhor falou. Mesmo que se o Senhor demorasse mais 1000 anos, ele estaria ali. Já nas 10 virgens, ele veio antes. Para elas, ele veio antes, porque elas esperavam que ele ia tardar mais. Então elas não teve o quê? Elas não teve constância também. Elas começaram a ser intensas, mas com o tempo o óleo foi se acabando. Então essa é as duas igrejas que nós percebemos, mas nós unimos a igreja do amor, ou a igreja de Cristo, não a do amor, mas a de Cristo. Ela é uma igreja que ela tem intensidade no que faz. Por quê? Porque se nós soubermos que Jesus volta hoje, meia-noite, nós seríamos intensos nessa oração de hoje. Nós seríamos intensos um para com o outro. Nós ligaremos para todos os irmãos. Nós teríamos intensidade. Se nós descobrirmos que Jesus vai voltar daqui 100 anos, você talvez não seria tão constante. Você iria viver a sua vida. Entende, irmão? Como nós não sabemos o dia da volta, o que nós fazemos? Nós somos intensos. Tudo que fazemos com toda a força. Mas nunca deixamos de ser constante. Nunca paramos o que estamos fazendo. Então essa foi a primeira característica de uma igreja que tem uma escatologia boa. O ensinamento de Jesus antes de Cristo e o ensinamento de Jesus depois de Cristo. O ensinamento de Jesus antes de Cristo é o ensinamento da morte, de se entregar, de morrer. O ensinamento depois de Cristo é o ensinamento do reino, da glória de Deus manifesta na terra. Amém, irmãos? Nós não falamos só com discípulos. Tem gente que nós só fala com discípulos, como nossa igreja ela tem um momento da nossa igreja que é muito fechado, né? O pastor só fala com discípulos, mas ela também é uma igreja que fala com as multidões. Essa é uma escatologia correta. Cristo, ele não falou somente para as multidões, ele falou para os discípulos, ele ensinou os discípulos. A Bíblia vai dizer que ele, chamando os discípulos para si, os ensinou, e depois ele diz, e os enviou. Então Jesus chamou os discípulos e ensinou por causa da multidão, porque ele teve compaixão da multidão, ele ensinou os discípulos. Essa é uma escatologia correta. Nós não podemos ser um povo de cabeça grande, mas de pouco coração. Mas também nós não podemos ter muito coração e não ter nada na cabeça. Resumindo, a escatologia, tanto a de Cristo e das cartas paulinas. Amém? Entendeu? Tem gente que tem cabeção demais. O cara é inteligente, o cara sabe tudo, mas ele não tem coração. O coração dele não queima. Tem gente que tem muito coração, queima por tudo, ele se entrega, ele morre, mas ele não tem maturidade para entender o que está fazendo, e às vezes nessa coisa de fazer muito, faz algumas coisas que Deus não pediu, e se perde. Amém? O segundo aspecto que nós aprendemos, irmão, foi ter uma mentalidade apostólica. Por quê? Apóstolo é aquele que é enviado com uma mensagem meia guerra.
essa é a nossa vida. Então, de alguma maneira, tem um autor que ele escreve um livro dizendo que todos nós, de alguma maneira, somos apóstolos, enviados em meio a uma guerra, com uma mensagem, a mensagem da cruz. Amém? Nesse propósito, nós aprendemos que os irmãos de Tessalônica, eles não viviam para si, mas a vida deles era tão constante, tão forte na igreja local, que impactou a extra-local. Então, uma igreja que tem uma mentalidade apostólica é aquela que ela faz tão forte, tão firme aqui, vai tocar bateria, toca com tanta força, com tanta ênfase, que isso impacta as pessoas que estão lá fora. Então, por quê? Porque nós sabemos que nós não fazemos para o nosso fim. A igreja não é o fim. A Bíblia diz que não é para a igreja, é pela igreja. Então, não é para nós que nós fazemos o louvor, é pela igreja que nós adoramos a Ele, para que as nações saibam como adorar a Ele. Quem entendeu, irmão? Essa é uma mentalidade apostólica. O que a igreja de Tessalônica entendia? Que a vida deles de amor, de vida de Cristo e a vida de reino era tão forte, tão entranhável, eles tinham uma força de expressar, morriam. A Bíblia diz que eles receberam o testemunho em perseguição, em tribulações. A Bíblia diz tribulações. Então, quer dizer, a vida deles era tão forte, irmãos, que Paulo vai dizer, olha, quando nós chegamos na cidade, não necessitamos falar mais nada. O testemunho de vocês fala de nós. Então o testemunho deles chegava primeiro que os apóstolos. O que é isso? É uma vida, não é somente para nós, mas é por nós. Amém? É o epicentro. Nós não somos o centro das coisas. Muitas das vezes nós podemos pensar que nós somos o único que tem uma palavra da verdade, que somos adoradores, que somos a única igreja do planeta que fala de Jesus, que fala do reino. Isso é equivocado. Nós não somos. A nossa vida, ela não é feita para nós. Você pode perceber, e nós falamos disso, o Senhor chamou Adão, criou Adão não pensando em Adão pessoa, mas pensando na humanidade. Deus chamou Noé, não só para salvar Noé, mas para salvar a semente que nos salvaria. Então a chamada de Noé, que é o centro, né? Quando nós lemos Noé, parece que Noé e Deus achou graça em Noé, parece que Noé é o centro. Não, Noé era só pela vida e família de Noé, o Senhor salvou a semente de Cristo. O Senhor chamou Moisés, não para salvar Moisés, mas para levantar um povo Israel, para libertar esse povo, pensando o quê? Na semente em mim e você. Deus chamou Abraão e deu um filho para ele, não para ele, mas era o filho de uma promessa, que receberia a vida do Espírito em Cristo. Abraão não foi para salvar a família dele, entendeu, irmãos? Então nunca a nossa vida será uma vida local. Isso é muito impactante. Esse estudo, irmão, de vida orgânica, ele precisa não nos colocar em um organismo fechado, mas nos abrir para as possibilidades. Então isso muda uma chave na minha vida, que tudo que eu faço, eu não faço para algo local, mas eu faço para algo externo. Eu não sou o centro, eu não limpo a igreja, porque é para essa igreja, eu limpo a igreja, por isso que está afetando algo. Por exemplo, eu não ganho uma pessoa para a igreja do amor, eu ganho uma pessoa para o reino. Amém, irmão? Amém. Isso é muito forte. Eu sempre repito, irmãos, porque essa parte para mim me impactou muito. Isso mudou uma chave, entende? Então eu não faço uma live para o meu Facebook. Eu não estou gravando esse estudo para vocês verem depois só. Não, isso aqui pode alcançar milhões de pessoas. E uma pessoa que for alcançada em outra cidade, em outro país. Então nós não somos o centro dessa palavra. Deus não está revelando essa palavra para nós. Deus está revelando essa palavra para o reino. Amém, irmão? Isso é muito forte, eu acho isso muito impactante. E uma mentalidade apostólica é essa, é uma mentalidade de uma vida pastoral, que cuida das pessoas localmente, no local. Por isso que nós precisamos dos 5 ministérios, para que a igreja seja tão bem cuidada, tão bem amada, tão bem entrelaçada em, como diz a Bíblia, entranháveis amor, que isso impacte a vida apostólica. Nós enviamos pessoas com essa essência que habita aqui, mas que nós sabemos que nós não somos o centro, mas nós somos o epicentro. Como diz, vós sereis minha testemunha em Jerusalém, em Samaria, Judéia e toda a terra. Então partiu, não é para Jerusalém, é por Jerusalém. Passou em Jerusalém aquele que era o Rei das Nações. Amém? Amém. E hoje nós vamos falar, do último aspecto, já para a próxima semana. Não faltem, porque a próxima semana é muito forte. Você vai descobrir algo que, queridos, quando eu estudei essa palavra, da semana que vem, a pastora estava lá, eu estou mais ou menos em 7 páginas,
de anotações, porque a igreja, a vida da igreja orgânica para a cidade, e como você vai perceber que a cidade tem tudo a ver com você, e por que você sofre, e porque quando eu olho para a cidade, revela o teu coração, quando eu olho para o teu coração, revela a cidade que você mora. Então nós vamos observar na Bíblia sobre o reino dos homens e o reino de Deus, que na mesma cidade ela pode estar operando, e isso tudo está dentro de você. Você vai entender como isso nas Escrituras é tão claro, a ponto que cidade é tão importante, que existe duas cidades. Deus tem uma cidade chamada Nova Jerusalém, a qual em toda a Bíblia está edificando ela, e Ele usa essa cidade para expressar a Nova Jerusalém. Olha que importante. Mas Satanás também tem uma cidade chamada Babilônia, a grande Babilônia, prostituta de todas as nações, que também através dessa cidade está expressando como ela será daqui a uns dias. Então é importante você entender o teu coração dentro dessa cidade. Então não falte a semana que vem, amém? Vou deixar só uma palhinha. Então hoje nós vamos falar de uma movimentação sacerdotal. Essas três coisas que nós estamos falando, se toda a igreja tivesse uma revelação disso, de o que é ser um sacerdote, de cada cidadão do céu, hoje, habitando em uma terra, que estamos por que nós habitamos em uma terra estrangeira, somos forasteiros? Porque esse reino ainda não é o reino a qual a nossa habitação eterna, não é ainda o reino de Deus. Então nós estamos o quê? Em meio ao reino das trevas, né? A Bíblia diz que nesse mundo jaz o maligno, o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo. Ainda há um príncipe aqui, e esse príncipe, ele tem autoridade, e nós somos forasteiros dentro desse império. A terra é nossa, e nós estamos reconquistando ela, para que ela se torne a nossa pátria. Então, para isso, o Senhor precisou de algumas coisas. Domingo nós vamos falar algo muito forte, o Senhor me revelou agora na oração, não falte também. Nós vamos trazer uma palavra que vai transformar a sua vida, eu tenho convicção. Mas se prepara, traz 2 baldes e umas 2 bolsas de sangue para você tomar no final do culto, que vai sobrar só um restinho do seu sangue, tá bom? Mas não falte, é muito forte a palavra que o Senhor revelou no meu espírito. Então, uma movimentação sacerdotal representa o que é uma movimentação sacerdotal. Primeiro nós precisamos entender quem somos. Nós viemos aprendendo desde a primeira ministração que somos uma igreja orgânica. O que é uma igreja orgânica? É aquela que se move em um organismo, ela vai gerando vida, ela está se organizando e ela está gerando vida, é uma vida que se organiza ao redor de Cristo. A nossa vida orgânica, ela parte de Cristo. E sendo uma igreja, o Senhor deixou textos na Bíblia explicando qual é o nosso chamamento, ou qual é a nossa vocação santa. A nossa vocação santa está totalmente entrelaçada com essa terra, mas está totalmente entrelaçada com o céu. Porque o Senhor diz em Efésios capítulo, vamos abrir lá, capítulo 1, versículo 3, você pode ir lá comigo? Efésios. Não, 1:3. Vocês entenderam 35? Só você, amor? Tá bem. 1. Presta atenção. Então, se você observar, a Bíblia vai dizer que o Senhor trouxe algumas coisas para nós. Eu já preguei aqui sobre isso. O que o Senhor mudou quando o Senhor, ele veio ao mundo? A primeira coisa é que o Senhor, ele é o homem que está em busca de uma esposa. Então ele veio preparar a sua esposa. E na cruz, João vai dizer que saiu água e sangue da sua lateral, da sua costela, representando, a água representa a purificação da sua esposa, que Paulo vai dizer lá em Efésios 5:30, que a partir do 22 até o 30, que o Senhor está purificando a esposa pela lavagem das águas, que é a água que saiu do seu pulmão, mas também o sangue, que é a redenção e a justificação, pelo sangue é o novo pacto. Então ali se gerou uma esposa, e essa esposa agora, ela tem algumas funções. Qual? Primeiro, quando o Senhor gerou a sua esposa e a sua igreja, agora a igreja, ela é a função, ela é o presente de Deus para a terra. Essa terra já era para ser destruída já, mas a Bíblia diz que a causa de não sermos destruídos é o amor de Deus sobre nós, é a igreja, é a misericórdia. Enquanto a igreja de Cristo habitar, a ira de Deus não pode cair, e isso é muito forte.
Então, a grande palavra que nós deveríamos dizer ou viver é o seguinte, gente: será que o mundo entende que nós somos um presente dado a ele? Ou será que o mundo entende que nós somos um problema para ele? Porque se o mundo soubesse, eles diziam: a igreja de Cristo é um presente dado a nós, porque enquanto ela estiver aqui, há esperança de transformação. Mas talvez o mundo olhe para nós e nos vê como um problema dado ao mundo. Por quê? Porque a nossa vida confronta o mundo, o império das trevas e o império religioso. Então, a Bíblia vai dizer, irmãos, que o Senhor, quando veio, Ele mudou algumas coisas que existiam. Primeiro, Ele mudou o templo. Antes, aonde você ia encontrar Deus, se o Juliano e a Geice ou o Dário dissessem assim: vamos adorar a Deus, eles deveriam pegar um barco aqui, porque na época não tinha carro, eles deveriam de Jumentinho até o litoral mais próximo, pegar um barco e viajar meses e meses até chegar em Israel. Chegando em Israel, eles deveriam ir para o epicentro de Jerusalém. Em Jerusalém, eles iam para o centro de Jerusalém, onde está o templo. E no templo, por serem estrangeiros, eles podiam chegar até os portões do templo. Ali, eles comprariam com os cambistas, eles trocariam o real pelo dinheiro do templo. Eles comprariam novilho, quantas ovelhas ou pombinhos, e eles entregariam aos levitas ou os sacerdotes. Eles pegariam aquele novilho, fiscalizariam o novilho, colocariam as mãos sobre a cabeça do Dário e da Alessandra, sobre o cordeiro, e transfeririam o pecado para o cordeiro. Lembrando que nesse momento o sacerdote não poderia olhar mais para você, e nem ver em você nenhum defeito, porque agora quem não poderia ter defeito era o inocente que ia morrer. Por isso que a morte de Jesus é isso, é não olhar para os seus pecados e para os seus defeitos, mas olhar pelo cordeiro que está sendo entregue na cruz, que não tem nenhum defeito, e ele é perfeito. Uau! Está comigo, irmão? Sim. Então o primeiro lugar que o Senhor mudou foi o templo, Caio, porque agora o Senhor estava dizendo na sua morte: derruba esse templo, eu reconstruirei ele em 3 dias. Porque agora o templo não está em Jerusalém, o templo está onde você está, porque você é o templo. Então a primeira coisa que o Senhor mudou foi o lugar de adoração. Por isso que o Senhor vai dizer àquela mulher que não adorará, ninguém mais vai adorar, nem aqui nos montes em Samaria, e nem no templo lá em Jerusalém, referenciando ao rei que criou 2 bois. Então não é mais nesse lugar, mas adoraremos em espírito, em verdade. Primeira coisa que o Senhor mudou, o lugar de adoração. Agora nós não vamos mais adorar, nós somos a perfeita adoração a Ele. Nós somos a adoração no templo. Agora, o Deus do templo habita no seu templo. Isso é muito poderoso, porque todo templo, toda idolatria, existe um Deus no templo. Se você for no templo de Buda, lá vai ter Buda. Se você for no templo de Mahoma, lá na pedra, né, do domo lá que eles falam, tem a pedra negra, né? E lá tem uma idolatria, tem uma referência. Hoje, por que nós não adoramos a outros deuses? Porque já temos o Deus do templo habitando no templo, que é o Espírito Santo. Segunda coisa que o Senhor mudou, irmãos. A segunda coisa que o Senhor mudou era o templo, era o sacerdócio. Antes, você não podia se representar, Domênico. Antes você não podia apresentar adoração ao Senhor. Você não podia, porque você deveria sair daqui, fazer todo esse trajeto, ir no templo e chegar até o sacerdote. E esse sacerdote deveria te apresentar. Agora, o sumo sacerdote, aquele que entregou a oferta eterna, aquele que foi propiciação pelo nosso pecado, mora dentro do Juliano. Agora, quando o Juliano se apresenta, o sumo sacerdote se apresenta com ele. Então mudou agora, não é mais o sacerdote sobre uma nação, agora é o sacerdote de todos os santos, porque todos os santos são sacerdotes. Por isso que nós precisamos ter uma mentalidade, ou uma movimentação sacerdotal, porque agora o Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor fez da igreja dele o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Cristo. Então agora nós todos, nós somos sacerdote, mas nós todos somos o sumo sacerdote, que apresentamos diante do Senhor. Então a Bíblia vai dizer o que é um sumo sacerdote, ou o que é um sacerdote. Lá em Levítico capítulo 1 ao 7 vai dizer que o sacerdote ele era o que levava sacrifício a Deus e apresentava o povo a Deus. Então o sacerdote ele tinha uma função,
Alessandra, ele era aquele que pegava o sacrifício do povo, pegava os argumentos do povo, pegava as reclamações do povo, pegava tudo aquilo que o povo estava sentindo, a dor do povo, o cansaço, o choro, e ia até a presença de Deus, diante da arca, da glória de Deus, e ele apresentava isso a Deus, como ele era o representante, amém? Mas em Malaquias vai dizer que ele também era aquele que ensinava a lei ao povo. Também ele era aquele que ouvia Deus e descia e expressava a vontade de Deus ao povo. Então olha só que interessante, o sacerdote ele apresentava o povo a Deus e era representante de Deus para o povo. A pergunta que eu quero fazer para você, irmão: será que dentro do seu consciente, irmã Nelly, dentro do seu consciente, Ivo, você entende ou não entende? Por exemplo, muitos de nós, há muito tempo atrás, muito tempo não, uns 4 anos atrás, 3 anos, eu não entendi essa verdade. Hoje eu já entendo essa verdade, e eu gostaria que vocês entendessem essa verdade. Será que você entende, Alessandra, que você é o representante de Colorado? De todo o Colorado? Será que você entende que você é um representante de Deus? Que não há outra possibilidade de Deus fazer algo na terra se não for através de você? Logo, quando eu falo você comum, todos juntos como Cristo? Ou nós vivemos o nosso cotidiano, Juliano, de vida, como se as pessoas da cidade não importassem para nós? Porque nós se sentimos só representantes da nossa casa, da nossa placa. Mas nós não se preocupamos em entender que o sacerdote, ele era representante de uma nação. Ou na verdade, ele era representante da Nova Jerusalém, que é a nação santa, que é o reino vindouro, que é a cidade de Deus. Então, peraí, eu não sou só o Juliano que trabalha ali na fiscalização de alguma coisa. Não, eu sou representante de Deus. E na minha função, o reino de justiça precisa ser verdadeiro. Porque quando eu chego em um lugar, Deus está sendo representado por mim. E quando eu dobro o meu joelho, eu represento aquelas empresas a qual eu fiscalizei. Uau! Está comigo, irmão? Aí você chegou numa empresa, Ju, e você viu que aquela empresa está quebrando. Que o administrador daquela empresa não é bom. Na outra empresa, você viu que aquele cara que administra aquela outra empresa é carrasco, paga mal. Numa outra empresa, você viu que aquele produto não está bem. Então o que você vai fazer de noite? Vai chegar em casa e você vai apresentar o povo a Deus. Não há outra maneira de Deus fazer algo na nossa cidade, se não for através do sacerdócio. O leite está barato. O povo está reclamando, o que o Ivo tem que fazer? Chamar o corpo e dizer: irmão, nós precisamos orar. O povo da minha linha, da minha cidade está chorando pelo preço do leite. Eu devo apresentar isso a Deus, eu sou representante do povo a Deus, eu sou sacerdote. Porque a palavra correta não é intercessão, nós não estamos nas regiões celestiais intercedendo, é intersecção, porque é a unidade de duas coisas. Então, não há um outro canal, não há um outro lugar onde a voz do povo chega e a voz de Deus chega, é pela igreja. Então, peraí, aí aquela palavra que nós somos Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ela começa a valer. Aquela palavra que diz que nós somos embaixadores de Cristo, ela começa a ser poderosa. Porque agora eu não estou usando um coletinho de fiscalização, eu não estou vendendo pão de queijo, eu não estou, eu não estou entregando leite, peraí, eu represento o povo a Deus. Porque senão, se não fosse assim, irmão, o leite para o Ivo valia R$5 o litro, para os outros R$2, porque ele é importante. Não, Deus coloca ele no mesmo patamar do povo do ímpio, para que ele sinta a dor do ímpio, para que nós possamos, Deus me coloca como os outros pastores, para eu sentir a dor de um pastor, para quê? Para que eu me apresente diante de Deus como sumo sacerdote e ore por eles. Então esse negócio aqui, não, Deus vai nos guardar do mal do mundo, mas não do aspecto do mundo. Entendeu? Que se vir um desemprego, nós podemos ser pegos por ele. Mas qual a diferença? Nós somos sumo sacerdote. A porção que nós
de Deus temos, não vai faltar, porque é Ele que cuida do sacerdote. Quem cuidava do sacerdote no Velho Testamento? Era Deus. Vinha o dízimo e a oferta. Dízimo e oferta não é dinheiro, irmãos, é provisão. Você foi provido, não foi? 2 concursos, meu irmão. É doido. Nem faz agora para delegado, que você passa direto para a Polícia Federal, porque você está debaixo da unção, meu irmão. Pode fazer e passa. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, vai vir uma crise econômica, as empresas começam a quebrar. Não, mas eu sou. Não, irmão. Às vezes é a sua que vai quebrar primeiro. Para quê? Para que você sinta a dor, para que essa cidade tenha sacerdote que sente a dor e vai diante de Deus e apresenta as empresas diante de Deus. Porém também, o povo, quando está em bonança, começa a fazer as coisas erradas. Então nós também somos a intersecção. Nós vamos para o joelho e nós sentamos e nós começamos a ouvir Deus e nós vamos apresentar a lei ao povo. Porque nós representamos o povo a Deus, mas apresentamos Deus ao povo. Aí muda a nossa função de igreja, de encontro de domingo para cantar hino, de encontro de domingo para pregar um sermão. Não, nós somos o antivírus, nós somos a solução, lógico, em Cristo. Amém ou não? Isso é ser um sacerdote. Não é nem ser só céu, e também não é ser só terra. Nós não somos aquela igreja que só vive na terra, coach, e ganha isso e tal, e faz ato profético para mudar o mundo. Olhe para o mundo e diga assim: nós não vamos mudar o mundo. É impossível. Nós vamos levantar Jesus para que todos sejam atraídos a Ele. O mundo já tem o seu final. Amém, irmão? Agora, enquanto estamos no mundo, nós vamos continuar batendo. Por quê? Porque é o anúncio do reino. É o anúncio do reino vindouro. Amém, irmãos? Agora, o grande tchan da coisa é que nós não mudamos o mundo, mas nós mudamos pessoas. Entende? Temos a vida de Cristo, mas temos a vocação de um reino. Nós somos a denúncia. Então, ser um sacerdote, sabe, muitas das vezes a gente olha assim, por exemplo, a gente olha pastores, olha líderes, e a gente admira eles. Mas qual a diferença dele e da Domérica? Nenhuma. Ele pode até ter uma missão diferente da Domérica, mas o sacerdócio é de todos os santos. Essa foi a mudança que o Senhor fez na cruz do Calvário. Eu não vou nem falar nas outras mudanças, vou deixar para outro dia, para a gente manter no sacerdote, amém? Ok? Então nós entendemos a função de um sacerdote e a posição de um sacerdote. Aonde o sacerdote está? Nada era do sacerdote, a não ser a porção que ele tinha do que vinha de Deus. E não era toda ainda, era uma parte. Amém? Então o grande tchan é que esse sacerdote era o quê? Olha que interessante. Quando a criação olha para o sacerdote, ele vê quem? Quem, irmão? Deus. Olha que importância. Será que quando as pessoas olham para nós, elas contemplam Deus, o amor de Deus, o Abba Pai? Entende? Será que realmente, eu posso perguntar isso porque nós estamos só na casa, mas, irmão, de verdade, nós ainda não temos esse sentimento dentro de nós, verdadeiro, assim, real, que nós somos esse representante dos céus e a terra. Nós ainda não temos. Amém, irmão? Não temos, isso é uma verdade. Não tem como nós mentirmos para nós mesmos. Então o que Deus está falando aqui, não é só nos exortando, trazendo luz, mas é nos direcionando, nos ensinando como ser a partir de hoje. Então amanhã, quando você for para o seu trabalho, você já sabe que aquele lugar que representa é você. E se há mais crente naquele lugar, você tem que chamar ele, vem aqui. Deixa eu ensinar algo para você. Você sabe o que é ser um sumo sacerdote? Você sabe o que é ser sacerdote? Fazer parte do sumo sacerdote? Fazer parte do corpo de Cristo? Ah, não sei, então eu vou te ensinar. Porque nessa empresa aqui, nós representamos ela diante de Deus. É a única maneira de Deus abençoar essa empresa, é através da igreja de Cristo que aqui está. Só que também, nós representamos essa empresa diante de Deus. Se ela vai prosperar ou não, depende da nossa posição diante dele. Por quê? Porque o povo só era aceito naquele ano, se o sacerdote fosse aceito.
Já pensou? Aí você está numa empresa, irmão, mas você não entendeu isso. Você não é esse sacerdote que representa a empresa. Então Deus não pode aceitar a empresa. Qual é a salvação de uma pessoa? Não é Cristo. Então essa empresa, quando Deus olhar para você, para a empresa, ela tem que ver Cristo lá. E você é a expressão de um sacerdote que representa Cristo para aquela empresa. A salvação daquela empresa depende de Deus olhar para aquela empresa e encontrar naquela empresa o corpo de Cristo. Meu Deus. Agora também essa empresa, ela só vai reconhecer a Deus como Senhor e governo daquela empresa, se aquela empresa olhar para você e contemplar em você a expressão de um Cristo. Uau! Essa é uma movimentação sacerdotal, porque você imagina, quando a irmã vai negociar, a irmã Nelly, ela representa Cristo. O negociador olha para ele e vê a justiça de Deus. Mas quando a pessoa vai no pão de queijo, ela reconhece que aquele lugar habita Cristo. Mas quando Cristo olha para aquela empresa, quando Deus olha para aquela empresa, reconhece Cristo nela. Então há uma aceitação, há uma oferta santa, há uma entrega. Esse sacerdote, ele entregou a verdadeira oferta. Qual é a oferta que tem que ser entregue? Perfeita. Para pensar, nós não somos perfeitos. Mas quando eu morro, quem aparece? A oferta é perfeita. Amém, irmãos? Por isso que lá naquela empresa, ou naquele sítio, ou naquela loja, ou naquele trabalho, ou no seu concurso público, onde você habita, ali, irmão, você precisa morrer. Não é o teu direito, é o direito de Cristo. Entendeu? É a oferta dada em Cristo. Então aí nós morremos sobre esse altar. Essa é a função, é uma mentalidade. Então, irmãos, o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no mundo? Por que o mundo cada dia está se perdendo? O mundo está se perdendo, Juliano, que é uma denúncia que Deus está fazendo para a igreja. Deus está denunciando a igreja, olha, o mundo está perdendo, porque quando a criação, a criatura, que deveria olhar para a igreja e contemplar Cristo, ela não consegue ver Cristo na igreja. Ela vê outra coisa, ela vê o império das trevas. Ela vê um império religioso regendo um mundo muito distorcido das Escrituras. Amém, irmão? E ela não contempla, quando ela olha para o mundo da criação, ela vê Roma. Como que era Roma, irmão? O Império Romano, que veio desde Babel. Era um império que ele entrava em um país, dominava aquele país, saqueava aquele país o que ela queria e aprisionava aquele país de uma forma que aquele país era dependente de Roma. Assim o mundo, ele tem entrado na vida do homem, tem saqueado o melhor do homem e tem aprisionado o homem debaixo de algo que agora nós somos dependentes de Roma. Para pensar, irmãos. Nós trabalhamos para manter Roma. Nós trabalhamos, Ivo, você trabalha para manter um sistema de governo que nos escravizou, Juliano, mas de uma forma legal. Nós somos como Roma. O Egito era quando nós estávamos nas trevas. Agora que nós aceitamos Jesus, se nós não formos libertos, nós vivemos debaixo de Roma, como Israel. Entendeu, irmãos? Não tem como fugir disso, né? Não tem como você sair do mundo. Não vou viver pelo governo, agora eu vou viver, né, sozinho. Sua última semente. Não tem. Mas agora nós podemos viver nesse mundo com a mentalidade de Cristo. Cristo viveu em Roma, debaixo. Desde o dia que Jesus nasceu até o dia que Jesus morreu, ele estava debaixo do império de Roma, mas ele não tinha a mentalidade romana, ele não se submeteu à mentalidade romana. Uau! Então esse Jesus é um verdadeiro sacerdote. Está aí até agora? Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo. Esse é o lugar onde está a igreja, que é o sacerdócio. Amém? Quando nós falamos de sacerdócio de todos os santos, é que todas as igrejas, todas as pessoas, elas têm por obrigação, é uma responsabilidade. Quando o Senhor nos salvou, irmão, quando o Senhor nos salvou, é lindo porque é como se o Senhor fizesse a gente kamikaze. O Senhor diz: olha, te salvei pela graça, de graça, pode vir, te amo, o amor é gratuito, recebe, bebe, come, e agora? Agora eu vou te colocar no meio da guerra. Esse é o nosso Cristo.
Ele falou: ó, estou indo, estou contigo todo dia, mas a guerra é sua, é você que tem que entrar. Eu venço ela por você, mas você tem que ir lá. Isso é verdade, porque se eu ficar em casa parado, Cristo não vai. Cristo só vai quando eu for. Amém ou não? Ok? Então ele diz assim, ó: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Esse lugar é onde o Senhor nos colocou. Amém? Se você for em 2:6, só vira a sua folha. 2:6. Não é na mesma folha, né? Vira a folha. Diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez, repete comigo, assentar nos lugares celestiais em Cristo. Estamos assentados. Assentado esse texto, a palavra assentado, dá um entendimento que estamos descansando neste lugar. Estamos em um lugar onde nós temos descanso em Cristo. Esse descanso é porque nós temos uma posição de autoridade, uma posição elevada diante dos demônios, diante de todos os principados e potestades. Então, se nós entendêssemos isso, aonde nós estamos, nós talvez teríamos mais êxito, avançaríamos mais no reino. Se nós entendêssemos onde estamos, se nós soubéssemos da nossa autoridade, se nós entendêssemos quem somos em Cristo, nós teríamos posições na nossa vida às vezes diferentes. Amém? Valorizaríamos as nossas orações, valorizaríamos o lugar onde trabalhamos, entenderíamos a cidade onde moramos, o período que passamos aqui ou passaremos aqui e a importância do que estamos fazendo. Seríamos mais constantes e intensos. Não é verdade? Então, entender a palavra, irmãos, quando nós entendemos a palavra, nós começamos a compreender a importância do que fazemos. E a importância é quando o Senhor pega uma pedra no tabuleiro e faz tchup. Puxa, minha vida estava tudo legal, mudou tudo. Para nós é horrível, porque nós gostamos daquele lugar onde nós podemos estar confortável. Aí Deus diz: mas o conforto seu não é aqui na terra, o conforto teu é aqui em cima. Por que aqui em cima? Porque aqui ninguém mais pode tocar. Tudo que está aqui ele não pode mudar mais. Não pode tirar a sua salvação, não pode tirar o teu reino, ele não pode, a autoridade que ele te dá, aonde você está, nada muda. Mas aqui embaixo, eu posso te mudar para onde eu quiser. Essa é uma movimentação sacerdotal. A Bíblia vai dizer, eu não peguei, mas Samuel vai dizer que Samuel, ele saía da casa dele e ele ia em 4 cidades. Eu não lembro. E todo ano ele fazia essa volta de 4 cidades e voltava para a sua cidade. E ele ficava 3 meses em cada cidade. A Bíblia diz que ensinando e instruindo o povo na lei e sacrificando ao Senhor. Ele era um sacerdote que ele se movimentava. Ele saía de cidade em cidade, fazendo a sua função, o quê? Apresentando o povo a Deus e trazendo Deus e representando Deus ao povo. Mas ele sempre voltava para casa, o lugar aonde o Senhor estabeleceu. Então, a partir da casa dele, diga comigo, a partir da minha casa. Minha casa não é o centro, é o epicentro, é da onde eu saio para fazer a movimentação sacerdotal. Tudo começa na minha casa. Um sacerdote não consegue, irmãos, avançar. Nós não conseguimos avançar se a nossa casa não é uma casa de sacerdócio, uma casa sacerdotal. E o que é um sacerdote, irmão? É aquele que está na intersecção. Então lembre, a sua vida todo o tempo, desde que você acorda até que você dorme, você está em um lugar intercedendo por algo. A sua pessoa espiritual está nesse lugar. E nesse lugar é aonde os principados e a potestade também moram. Olha que doideira. Por que o Senhor nos colocou nesse lugar, gente? Por que o Senhor nos colocou nesse lugar, gente? Porque nesse lugar habita o príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Babilônia, o príncipe de Roma. Os príncipes que a Bíblia diz que nas regiões celestiais, principados e potestades e ossos espirituais da maldade, né, que é deste século. Então eles vão habitando neste lugar, aonde eles não permitem que as orações dos santos entrem. O que Cristo fez?
veio e rasgou com a sua cruz. A Bíblia vai dizer em Salmo, se eu não me engano 68, você pode abrir lá? É só para... (20) 68, 20. Quem encontrou aí já? 68, 20. Achou, Emiliano? Lê dessa vez. O 20 e o 21. Espera os irmãos achar rapidinho. Presta atenção, o que o Senhor fez. Por quê? Porque o céu era amarrado, irmãos. Estava fechado. O que Cristo fez? Ele inaugurou. Repete comigo, inaugurou. Inaugurou um novo reino neste lugar. Então, o governo não começou na terra, o governo começou aqui no céu. Entendeu ou não? Porque quando ele rompeu, ele entrou neste lugar e agora ele é o nosso intercessor. Por isso que o Espírito veio. O que ele diz? Esperar em Jerusalém. E eu rogarei ao lugar que ele está. Ele é o cabeça. Para que o Espírito, a representação disso aqui, Daniel orou 21 dias. Gabriel veio, mas não passou. Teve que vir o anjo, o guerreiro. Por isso que ele é o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar, quando ele rompeu com a sua cruz, então o Espírito Santo pôde descer sobre nós. E agora, nós também fazemos parte deste lugar. Só que neste lugar, nada pode mudar quem somos. Mas nós podemos mudar a realidade deste lugar, como movimentação sacerdotal. Isso é forte, irmão, isso é muito forte. Presta atenção, porque você não pode levar isso como uma coisa assim, um ensino bíblico. Ah não, é mais um ensino, como a graça. Não, a graça é importante, tudo que é Bíblia é importante. Porque tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Perdi o emprego, opa! Não é porque eu sou pecador, não é porque eu vivo em pecado, não é porque eu fiz uma coisa errada. Não, o Senhor está me mudando para uma nova realidade sacerdotal. Eu preciso entender qual é o meu período de intercessão agora. Eu preciso entender qual é o shofar que eu vou tocar. Se é um shofar de adoração, se é um shofar para guerra, se é um shofar de libertação, se é um shofar de conclamação, de reunião solene. Mas eu tenho um shofar para tocar no lugar onde o Senhor está me levando. É uma movimentação. Então, irmão, não espere ficar sempre no mesmo lugar, porque o Senhor está movimentando você. Ou, se nós fazemos parte de uma igreja, o Senhor está movimentando a igreja. Então, presta atenção, ele vai dizer assim, 20, vai, Miriam. Nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertence o livramento da morte. Isso, ele está falando da salvação eterna, tá? Como que ele fez isso? Lê. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo que anda em suas culpas. Como é que é o nome do monte que Jesus morreu? Monte da Caveira. Getsemane foi o monte que ele orou, é o monte Gólgota, que é o monte da... E a cruz representa o quê? Diga comigo, a espada, que feriu a cabeça. Nesse momento o céu foi aberto. O que acontece? A primeiro sacerdote chegou lá, que é o sumo sacerdote. Entendeu? Agora presta atenção, irmão. Por que eu li esse texto? Para representar para você que nós estamos neste lugar. Nesse lugar onde o Senhor nos colocou, essa movimentação sacerdotal, que pouca igreja entende. Como a gente já ouviu falar muito, olha, o homem é o sacerdote da casa. Olha, nós somos sacerdotes, mas nós não entendemos por que somos. Não, você entendeu? A pastora, por exemplo, que sempre se move no profético, ela precisa entender isso, aonde ela está, aonde ela chega. Então, por exemplo, nós vamos lá na casa do Ivo, nós sentamos para... Por que nós sempre vamos para comer churrasco, mas nós nunca fazemos uma adoração? Nós nunca entramos em intercessão para aquela linha, para aquele bairro, para aquele lugar. Essa é a questão da mesa, a questão de estarmos em comunhão em mesa, não é só para a gente comer, mas é para a gente chegar nesse lugar e declarar guerra nesse lugar. Guerra a qual nós já estamos assentados, diga, descansado, porque nós já somos vitoriosos. Nós mudamos a realidade no céu e representamos o que está acontecendo aqui. Então aqui habita, por exemplo, na nossa cidade nós temos 8 cabarés, descobri que tem mais 2 bocas de fumo, então fomos para 13 bocas de fumo que eu descobri. Então, quer dizer, existe um principado nessa cidade, um principado religioso,
um principado de toxicodependente, um principado de prostituição, entendeu, irmãos? Muitos frequentam esse lugar. Então nós precisamos o quê? Entrar nas regiões celestiais. Nada que está na região celestial, Ivo, muda você, mas você pode mudar aquele lugar. Agora, se você não mudar aquele lugar, aqui embaixo ele pode mudar você, porque aqui embaixo ainda somos afetados pela realidade. Nós não somos afetados aqui. Então peraí, pastor, voltei. Então quer dizer que a minha posição em Cristo na região celestial, ela já é unânime. Eu sou em Cristo, Cristo é, e eu faço parte dele. Agora na terra, a falta de eu me movimentar aqui, afeta a terra. Por quê? Porque quando Cristo esteve aqui, irmão, primeiro ele conquistou aqui, ó. Como que ele conquistou aqui? Ele se esvaziou de si mesmo, tomando a vida de servo, e se humilhou assim. Ele venceu aqui, ele venceu o principado e a potestade, e ele desceu para a terra. Como que ele desceu? Só tinha uma maneira de ele entrar na terra, legalmente. Como? Se esvaziando. Rapaz, a vitória de Jesus das regiões celestiais não foi guerreando com espada, foi se esvaziando de si mesmo. Eita glória! Isso é forte, irmão. É aí que nós vencemos lá, nos esvaziando. Parar de viver a sua vida aqui na terra, viver para você mesmo. Quando você deixa de viver para si mesmo, você tem vitória no céu. E aí de lá você declara decretos para a terra, segundo a vontade de Deus, porque só há uma maneira da Alessandra ouvir Deus, quando ela se esvazia de si mesma, quando ela auto se humilha. Ele se humilhou a si mesmo, ele não foi humilhado. Você tem toda a autoridade de fazer todas as coisas, mas você entende que se esvaziar de si mesmo, você pode exercer quem você é ali, nas regiões celestiais, aonde tudo acontece aqui, para depois ter influência aqui. É tão forte, porque a única maneira de prestar culto a Deus, a única maneira de um Deus se mover é prestando culto. Entende? Está aí comigo? Então essa é a movimentação sacerdotal. E aonde estamos? Vamos ler alguns textos? O primeiro texto, Efésios 2,6, já lemos, né? Vamos para Ezequiel 8. Vou correr que eu tomei muito tempo nessa parte, mas eu acredito que foi necessário para a gente ter a compreensão. Nós poderíamos falar muito mais coisas, irmão, mas eu vou deixar a sua curiosidade, para que você possa fazer a mesma oração que eu fiz hoje. Qual oração? 8,3. Qual oração que eu fiz? Eu fiz uma oração assim: Senhor, revela os seus anseios ao meu coração, a ponto dos meus anseios ser consumidos pelos seus. Amém? Quando você orar, diga ao Senhor: Senhor, revela os seus anseios, para que nesse lugar onde o Senhor nos colocou, ok? Nos colocou. Por isso, irmãos, que nós somos um povo que temos dons, e não temos todos os dons, para que a gente viva em igreja. Então, de repente, um de nós vai compreender. Agora, você imagina, um de nós compreende que Deus nos deu uma direção. Se levantou um profeta e nos deu uma direção. Se nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, talvez não vamos dar valor àquele irmão, àquilo que ele está falando. Lógico que nós não vamos ouvir qualquer irmão de qualquer maneira, nós vamos buscar isso nas Escrituras, porque a Bíblia diz que tem que ser confirmado pela boca de 2 ou 3. Então Deus revelou a Andressa, tudo bem, vamos orar para que o Senhor confirme na boca de mais 2 ou 3. Se não confirmar, a palavra fica ali. Nós sabemos que temos uma palavra, mas Deus tem que confirmar. Às vezes não é o tempo, às vezes não é o dia, às vezes não é o momento. Amém? Não quer dizer que a irmã errou, não quer dizer que a irmã está inventando, quer dizer que Deus está nos ensinando a ouvir pela boca do sacerdócio de todos os santos. Amém? Então por quê? Porque se nós não tivermos essa vida espiritual, nós seremos a igreja só do Evangelho, que vive a graça, que faz o pão, mas nós não vivemos o céu. Tem muita igreja que ela entende muito da terra, mas ela reconhece um pouco do céu. Tem muita igreja que conhece muito do céu, mas não vive para a terra. E nós só tocamos o céu porque nós somos a intersecção da terra. Nós só vivemos a terra para ser a intersecção do céu. Você não pegou? Pegou não? Pegou, tio?
Essa é uma frase muito forte. O Senhor nos colocou nas regiões celestiais para que nós possamos conhecer o céu. Mas Deus, para que Deus vai te revelar o céu? Essa é uma outra coisa que nós compreendemos na igreja, que nós vemos algumas falhas da igreja, porque as pessoas às vezes recebem revelações do céu, mas elas recebem revelações do céu para ela. Por que Paulo já sentiu um espinho na carne? Por isso, que Deus entregou uma revelação tão forte no céu, que ele precisava trazer para a terra, que ele não podia achar que ele era o melhor de todos, apesar de ter recebido a maior revelação de todos. Então Deus deixou um espinhozinho na carne dele. Então, muitas de nós oramos, Senhor, revela a tua vontade. Quantos já fez essa oração? Mas muitas vezes nós falamos assim, revela a sua vontade para mim. Você fala, mas vou revelar só para você. Para quê? Se eu te coloquei aqui para você falar com o meu povo. Então, na verdade ele está não, a oração, o texto correto é assim, tudo que foi ligado na terra, antes foi ligado no céu. Tem o texto, Eduardo Reis esse dia mandou o texto original, eu vou buscar e vou trazer para você o texto original, porque o texto original não é tudo que é ligado na terra, é tudo que foi ligado na terra, antes foi ligado no céu, porque o céu fala primeiro, né? Por isso que nós estamos aqui, entende? Entende ou não, irmãos? Isso é muito importante, irmãos, se nós levarmos muito a sério isso. Por quê? Porque Deus não vai te revelar nada do céu se não for para trazer para a terra. Mas Deus também não vai revelar nada do céu para você. Nós precisamos tirar isso do nosso coração. A não ser que aquilo que Ele vai revelar de você afeta todo mundo, né? Por exemplo, Deus revelou para nós que nós vamos para Cacoal, mas Deus vai afetar todo mundo. Vai afetar vocês aqui, vai afetar o povo que nós vamos chegar lá, vai afetar as cidades que nós vamos ministrar. Então, Deus está nos revelando algo que é particular nosso, vocês vão embora, mas isso vai afetar todo mundo. Então nós vamos trazer para a terra. E isso não é mal, porque se nós realmente ouvirmos Deus, é porque Deus tem algo grande sobre isso. Amém, irmão? Não? Amém. Você precisa crer nisso, você precisa ter fé nisso aí. Deus está revelando algo, poxa, o pastor Fábio está dizendo, mas Deus tem algo grande, porque se Deus está mudando, todo o jogador de xadrez, ele pode até dar um peão, mas ele dá um peão, porque esse peão está indo para trazer uma vitória, um checkmate. Então, Deus está movendo as pedras do tabuleiro, porque Deus quer fazer algo grande. Amém. Amém, irmão? Então, se Deus mudou você de emprego, de cidade, de casa, é porque Deus está movimentando a movimentação sacerdotal dele. Isso vai afetar todo mundo. Até as nossas decisões, às vezes, nós precisamos se preocupar em tomar decisões. Por exemplo, eu já tomei muitas decisões que afetou muita gente. Às vezes eu tomei ou apressadamente, ou eu demorei em tomar decisões, ou não compartilhei as decisões para que nós pudéssemos orar. Muitos erros nós já tivemos, estamos aprendendo a ouvir essa voz. Amém? Deus também não vai deixar você sofrer, ou não vai te dar uma bênção, se não for para você representar isso a Deus. Então a nossa vida aqui embaixo, a nossa caminhada diária, nosso contexto de história, aonde estamos caminhando, isso reflete o que você precisa levar para Deus. Então, se eu te perguntasse hoje, antes de eu ler aqui o texto que eu vou ler com vocês, Ezequiel 8:3, quem encontrou aí? Antes de eu ler esse texto, a pergunta que eu deveria fazer, se eu te perguntasse hoje, Dário, Maio, Domélica, o seu contexto de vida, o que representa isso a Deus? Quando você olha para a sua vida, isso que está acontecendo com você, na sua vida, Andressa, é só você, ou quando você olha ao redor, essa é a representação que você já deveria dobrar o joelho e falar com Deus? Pegou ou não? Pegou ou não? Por exemplo, você está sentindo frio, dobra o joelho, você ora, mas você não sente queimar. O que isso significa? Cara, eu vou, como sumo sacerdote agora, eu não vou falar de mim. O que eu estou sentindo é a representação de muitas pessoas ao meu redor. Então eu vou entrar na presença, é a representação do Brasil.
gelado. E nos momentos de tribulações, o que a gente faz? A gente se coloca no centro. Normalmente, nas nossas próprias orações, nós se colocamos no centro, como o perseguido, como sofredor, e não entendendo esse papel que Deus está permitindo aqui na vida, porque tem muitas pessoas naquela situação também. Forte isso. Então, a realidade, Dario, por exemplo, vamos lá, quando a gente pega o nosso carrinho de mercado e vamos no mercado, quando você termina a sua compra, você calculou 400, deu 800. Não, você começa a falar, não, devolve um açúcar, meio sal, dá para cortar metade do sal, levar só metade. Então, o que isso representa, irmãos? Representa. Essa é a sua realidade ou a realidade de muitos brasileiros? Então, o que esse Deus está falando? Ei, sacerdote, o que o Senhor está falando? Você pode entrar sozinho, mas você pode compartilhar isso conosco. Gente, eu fui no mercado, eu senti Deus falando comigo, que nós precisamos orar para Deus multiplicar o pão de cada dia, porque o humilde, a sociedade humilde, ela está sofrendo por causa de Roma, por causa daqueles que estão sugando do Egito. Nós estamos construindo pirâmides, nós ainda continuamos construindo pirâmides. Então nós precisamos o quê? O que a Bíblia diz? Que o clamor daquele povo chegou às narinas de... E Deus mandou Moisés, o libertador. Então é nesse momento que nós entramos, porque nós sentimos isso, entendeu? E não é só isso, chegou a conta de luz, a de água. Cara, Deus está falando, entendeu? Tem gente fazendo faculdade, cara, sai daqui, vai lá para Vilena todo dia, chega de madrugada. Por que nós não temos faculdade aqui? Porque nós não clamamos. Deus está falando, Deus fala todo o tempo, irmãos. Nós aqui, por estarmos envolvidos, porque parece para nós é natural. Não, mas isso é com todo mundo, mas tudo é espírito. Deus está falando. Vi uma notícia no jornal, viu notícia no Instagram, confirmou que é verdadeira. Cara, o que Deus está falando? Cara, os satanistas estão na frente do cemitério fazendo macumba para o PT ganhar. Não tenho nada contra o PT. Eu acho que se Deus quiser que o PT ganhe, mas não pode orar o resto do ano todinho de jejum, ficar 3 meses sem comer nada. Ele vai ganhar, não tem jeito. É Deus que quer. Mas enquanto Deus não falou nada, meu irmão, eu vou entrar em oração, eu vou jejuar, eu vou dizer, não, o Senhor não falou nada, vou continuar com a palavra diz que é família, que é tal, então vou continuar com essa pauta. Agora, se Deus falou, nossos irmãos, não adianta. Como Deus disse para quem? Deus chamou Samuel e disse assim: por que você ainda ora por Saul? Por que você intercede por ele? O que Deus estava dizendo para Saul? Para de interceder. Eu rejeitei Saul e amei a Davi. Enquanto Deus não falou que rejeitou Saul, nós vamos interceder por ele. Amém? Está entendendo que legal, irmão? Isso é uma clareza na nossa mente, porque nós vivemos em um mundo que nós sofremos todo dia. Poxa, irmão, acordamos de manhã, saímos para trabalhar, encaramos pessoas ofendem a gente se depara com cada situação injusta no mundo, e a gente fala, poxa, a vida, a gente liga a televisão, vê gente passando fome, a gente vê no Instagram, é gente morrendo, é menina se prostituindo, é criança sendo estuprada, é tanta coisa, e Deus está falando todo o tempo, e nós estamos calados. Porque nós fazemos o que a pastora falou, a gente vai para o centro dos problemas, e nós se colocamos no centro, nós parecemos que somos o centro, nós não somos nós somos o é a partir de nós. Aconteceu comigo porque eu tenho que orar. Vou continuar, irmão, porque eu estou gastando tempo demais. 8:3, diz assim: e estendeu a forma de uma mão. Ezequiel está tendo uma visão, amém, irmãos? Amém? Amém. Ezequiel está tendo uma visão. Mas Ezequiel, eu vou ler de novo, eu vou ler a parte de cima, tá? Sucedeu, pois, que no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentado diante de mim, que ali a mão do Senhor caiu sobre, lembrando que ele estava sentado na casa dele, e os anciões de Judá, da cidade de Judá, estavam ao redor dele, mas a mão do Senhor caiu sobre ele, não caiu sobre todos. Ok? Ele recebeu algo, parece até que ele é o centro, mas não é, ele é o epicentro dessa profecia. Ele só recebeu porque passou por ele é um sacerdote. Olha só o que está dizendo, aí ele vai dizer, e olhei, e eis que uma semelhança como aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos
e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos daí para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visão. E ele diz, de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olhei para o norte, quer dizer, o lugar do norte é o lugar, a Bíblia quando ela fala norte, ela fala o Arca da Aliança, o Santo do Santo, o trono do Senhor, tá? Olhei para o norte, então ele viu o santuário, onde estava sentada a imagem que provocava. Então olha só, o povo de Judá, os sacerdotes e o Ezequiel, estavam ali, e qual que era o problema? Que o povo estava sofrendo. Por que está acontecendo o pecado no meio do povo? Porque Deus não está abençoando o povo. Por que nós estamos sofrendo na Babilônia? Por que estamos assim? Por que estamos passando por esse problema? Então Deus vai e pega ele, e em espírito leva ele entre os céus e a terra, que é o lugar onde a igreja tem que estar. E ali, só quando ele está ali, que ele compreende que ele está ali, é que ele consegue ir em visão, uma forma mística, ir em Jerusalém, e ele olhou o santo, e ali dentro ele viu a estátua de ciúme, que causava ciúme entre as nações. Então só há um lugar que nós podemos contemplar o que Deus quer fazer na terra. Aonde? Entre os céus e a terra. Nós somos esse lugar. Então, queridos, se nós não se posicionarmos como pessoas, eu estou trabalhando durante o meu dia no Uber, mas é ali no Uber que eu estou trabalhando, eu tenho uma posição de interceder, de ser a representação de toda a vontade de Deus para aqueles passageiros que estão comigo, mas também a representação daqueles passageiros para com Deus. Muitas das vezes eu estou aqui, eu estou ouvindo pessoas conversar, e eu preciso, acontece isso todo dia? Não, porque eu estou tão ruim, tem dia que eu estou tão ruim, tem dia que eu estou com raiva, tem dia que eu estou feliz, tem dia que eu estou prestando atenção em nada, irmão, tem dia que eu estou espiritual pra caramba, que eu vejo anjo, demônio, expulso tudo, mas tem dia que eu estou só na carne, minando sangue, escorrendo pela porta, entendeu? Por quê? Porque eu não... Não, lá não era... fala meu! Sabe por quê, irmão? Porque nós não temos essa realidade. Eu e você ainda não entendemos isso. Tudo é espiritual. Então, você está ali colocando o dedo lá da pessoa, e de repente Deus começa a te revelar o coração dessa pessoa. Você até tarda no dedo dele, você até dá uma mexidinha para não dar certo, assim, que é para você interceder por ele, entendeu? Mas, Senhor, revela o anseio do coração dele. Deixa eu revelar a sua presença para ele, Senhor. Eu sei que eu sou a intersecção entre o Senhor e essa pessoa. O Senhor colocou ela aqui, não foi para fazer habilitação, foi para ela conhecer o teu amor, mas foi também para o Senhor conhecer o coração dela. Meu Deus, aleluia. Isso é uma realidade tão forte. Nós podemos viver isso. É realidade. Isso é possível nós vivermos isso. É possível, irmão, nós vivermos isso. É possível nós sermos essa igreja. Ela seria uma igreja orgânica tão forte, mas agora uma igreja orgânica para a cidade. Nós não somos um organismo fechado entre nós, irmã Nelly, que eu cuido da senhora, só cuida de mim, que nós se amamos, e nós comemos junto, e nós oramos um pelo não. Agora nós somos uma igreja orgânica para a cidade. Nós somos essa movimentação sacerdotal. Amém, irmão? Então, só que nós temos que ter cuidado, porque em estar entre os céus e a terra, nós não podemos ser humanista e nem misticismo. Não podemos ser uma igreja tão humana que ela perdeu o misticismo, mas também não podemos ser uma igreja misticista, que vive sempre aqui jogando óleo sobre a cidade, mijando na esquina dos prédios, porque nós somos leão, entendeu? Entrando com um cavalo branco dentro da igreja, o cavalo caga dentro da igreja, eu não toco o chofar, irmãos, entendendo que o chofar, ele é só uma representação da sua boca, ele é uma representação do chofar que Deus te deu aí, que é a palavra, entendeu? Está comigo? Nós temos que ter esse cuidado. Vamos em Colossenses 3. Olha a hora aí, irmãos, que eu acho que já deu, né? Que horas são? Ah não, falta 15 minutos. 9h30, irmãos. Vai roubar 15 minutos meu. Ah, tá. Não, falta 3 textos, irmão. Me ajuda. Um abre aí em Colossenses 3,14. O outro abre em Mateus 5,16. E o outro abre em 1 Pedro 2, do 9 a 10. Quem vai abrir em Colossenses 3, de 1 a 4? Quem vai abrir em Mateus 5,16? Já abriu lá. Quem vai abrir em 1 Pedro 2, do 9 a 10? Então abre aí. Colossenses 3, para a gente andar mais rápido.
Quem está aprendendo hoje? Então, se você puder, cara, olha o que acontece comigo. Para mim, guardar as coisas, eu sempre tenho que fazer minhas anotações. Se você puder chegar em casa, vai ficar gravado lá no Facebook, depois vou colocar no YouTube. Se você puder fazer as suas anotações e tirar aquilo que Deus falou com você. Quando você anota ali, faz aqueles rabiscos, cara, isso vira algo em você. Anota no celular, sabe? Anota pontos, guarda no celular para você rever depois, entendeu? Vamos lá, Colossenses do 3, capítulo 3, versículo de 1 a 4 diz assim, ó. Posso ler? Pode, Júnior, lê para nós. Portanto, se já ressuscitastes por Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. A palavra destra de Deus fala que Cristo está sentado no braço forte de Deus. Então, quando Deus vai operar o seu poder, Ele opera agora através de Cristo, porque Cristo está assentado. Então, é mais ou menos uma troca. Deus opera através de Cristo, que conquistou todas as coisas, e Cristo opera através do poder do Pai. Entendeu ou não? Legal, né? Essa é a função mais correta. 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é uma realidade que nós não vivemos, ok? Não é uma realidade, ela é uma verdade, mas ainda não é realidade em nós. Mas ela não deixa de ser verdade para nós. Amém? Então o que nós temos que começar a fazer? Pensar nas coisas que é lá de cima. E quando eu penso nas coisas que é lá de cima, eu falo da minha vocação, que ela é, a minha vida é como Cristo, mas a minha vocação é como o reino. Por isso que a minha vida é como Cristo. Como que Cristo viveu aqui na terra? Ele viveu na terra sofrendo com a humanidade. Jesus passou fome, Jesus suou, Jesus se entristeceu, Jesus foi morto. Irmãos, não falte domingo. Jesus foi morto, Jesus sofreu em Cristo, foi revelado, como que eu posso dizer, foi revelado em Cristo, na morte de Cristo, a pior humanidade que já existe. O lado mais ruim de você foi revelado na morte de Cristo, que é pegar um ser humano, bater nele, colocar ele numa cruz publicamente e deixar ele morrer de pouquinho e todo mundo olhar. Essa é a pior, isso é mais do que um estupro, do que uma violência, do que uma morte. Essa é a pior, não tem nem palavras, alguém me arruma uma palavra. Graça. Não é só desgraça, que acho que é pouco, acho que vai pior que isso. Se tem algo ruim dentro de você, isso é o que matou Jesus. A outra parte eu te explico domingo. Não falte domingo, irmão. Mas vou segurar. Vamos lá, Colossenses, leia alguém. Não, o time é 3? 4, isso. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É interessante que esse texto revela duas palavras. Primeiro, que estamos mortos. E segundo, que a nossa vida é Cristo. Então, para que nós possamos estar aqui, primeiro, nós temos que morrer para cá, para ter a nossa vida aqui. Aí essa vida precisa influenciar aqui. Então essa vida só influencia aqui quando essa aqui morre. Mas ele já está dizendo, vós já estáis mortos em Cristo. Amém? É uma realidade que eu preciso ir contrapondo, né? Por exemplo, irmãos, nossos erros diários, ela é uma realidade de ensino. Sabe, eu odeio muito, eu não olho para os meus erros como porque eu sou ruim, porque eu sou a pior porcaria, porque não, eu olho para os meus erros como Deus me mostrando, filho, olha, o teu coração, você fala isso para mim, mas o teu coração, você deseja isso, então eu estou te ensinando, com o seu erro, você pode mudar. O meu erro é a possibilidade de eu mudar, o meu erro é a possibilidade de eu parar o império das trevas e expressar o império da luz. Nos meus erros é onde Deus está dizendo, você pode, que eu falei domingo, parar um ciclo. Até você, por exemplo, eu xinguei alguém, cara, naquele momento o Espírito Santo fala pra gente. E naquele momento eu posso tomar uma decisão de morrer aqui. Como que eu morro aqui? Para viver Cristo aqui. Como que eu faço isso? Parando um ciclo. Qual que é o ciclo? O Juliano me xinga. Xinga, né? Me xinga. Qual que é o ciclo? Eu xingar o Juliano.
falar mal do Juliano, expor o Juliano publicamente, expor no Facebook, fazer o Juliano passar vergonha, queimar o Juliano, mas eu posso parar o ciclo, que é difícil, mas não deixa de ser a verdade, para se tornar a nossa realidade. Então, esse texto ele está mostrando isso, que o sacerdócio, ele é aquele que tem esse poder de trazer essa realidade de um novo ciclo para a terra. Jesus, ele é esse sumo sacerdote, ele é esse sacerdote, que ele parou o ciclo. Que ciclo? Da religião, por exemplo. A religião, ela não era praticada de verdade, ela não era vivida, ela era praticada. Repete comigo, a religião não era vivida, não era uma vida, não era uma vida, não era a vida, mas era uma prática, que é diferente. Eu posso praticar uma coisa, mas não viver aquilo. Entende? Então, Jesus não, Jesus veio trazer a vida. Ele não praticava algo, ele vivia algo. Que hoje eu vejo os muçulmanos fazendo isso melhor do que nós. Hoje eles vivem o muçulmanismo, eles vivem essa religião forte, o hinduísmo vive isso, o budismo. Rapaz, você vê aqueles monges, aqueles caras são disciplinados aos extremos, não é verdade? Aos extremos. E nós somos essa coisa. Por quê? Mas não é porque nós queremos, irmão. É isso que nós temos que colocar na nossa mente, porque senão a gente desvia. A gente começa a ficar fraco na fé. Não dá certo mesmo. Não, é porque são 2000 anos, irmão, distorcendo o cristianismo. Porque para pensar, os nossos primeiros cristãos, eles iam para o Coliseu. A Bíblia diz que Nero morreu louco, porque ele olhava os olhos, ele via sorriso nos olhos daqueles que eram comidos pelos leões. A ponto, irmão, a história, você vai ler o livro Flávio José, a história dos Hebreus, você vai ler o livro e ele conta que os romanos pulavam para morrer com eles. Aqueles que eram espetáculos, que estavam sorrindo, a ponto deles decidirem morrer pelaquela fé. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Você entendeu? Por quê? Porque eles viram que não era somente uma prática religiosa, mas era uma vida que eles tinham. Amém? Mateus 5,16. Deixa eu ir em Mateus 5,16, que tem uma palavra lá. Vai ler? Lê aí, Mailo. Eita glória! Mailo. 5,16. Presta atenção. O que o sumo sacerdote fazendo pode acontecer. Vai lá, lê. Alguém. Assim respondeça a vossa voz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Como que o Pai vai ser glorificado? Uau, refletindo a luz, que é as nossas boas. Então, irmão, esse negócio, irmão, vamos dar glória a Deus. Não é isso aí. A gente criou isso aí na igreja, né? Vamos glorificar o Senhor com uma salva de palmas. Cara, legal. É legal, mas esse não é a glória de Deus de verdade. O que dá glória a Deus é a luz que habita em nós, refletida aos homens, e as nossas boas obras. Isso glorifica a Deus. Por quê, irmãos? Presta atenção. Cara, de verdade, quando você é massacrado, humilhado, quando você é pisoteado, as pessoas que têm um pouco de conhecimento, você não retrocede, você não devolve, isso glorifica a Deus, porque isso expressa o reino. O governo de Deus veio e você teve a vida de Cristo. Cristo não respondeu na cruz, ele ficou calado. Porém, as suas... É contramão. Isso mesmo, você tem direito de processar, você tem direito de xingar, você tem direito de se defender, mas você vai dizer, não vou fazer isso. Por quê? Estou seguindo a Jesus. Jesus é meu Senhor. A minha vida é a vida moldada com a vida de Cristo, os 4 evangelhos, mas a minha vocação é as cartas paulinas. É o reino. Amém ou não amém? Amém, irmão? Termino. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, do 9 a 10, é o último texto. Peraí, deixa eu abrir, que eu não abri. Peraí. Pedro. Capítulo 2, do 9 a 10. Vai. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
Para aí um pouquinho. Então, olha só, esse texto está recheado de grandes coisas. A primeira coisa é que nós somos uma geração, que nós somos eleitos. Então, geração, ela não fala de um povo integral, ela fala de um tempo. Nós vivemos uma geração. Você está entendendo ou não? Entendeu? Então, nós, em meio a esse tempo que vivemos, desse aion, né? Eu acho que nós vivemos o pior aion que já existiu até hoje, né? Porque cada vez que vai chegando no final, se intensifica, o que Paulo disse a Timóteo, né? Ser um amante. Quando eu leio aquele texto, no Timóteo capítulo 3, né? São detratores, amantes de si mesmos, desobedientes de pai. Cara, é a nossa geração. Então, nós somos uma geração. Dentro dessa geração nós somos eleitos. E nós somos eleitos para alguma coisa. Para quê, irmão? Pode falar, querido. Para que nós somos eleitos aí, segundo o texto? Sacerdócio. Então nós somos sacerdócio de um rei. Nós temos uma realeza. Então nós somos eleitos em meio a uma geração para ser sacerdote real. Aí ele diz: a nação separada. Em meio a essa geração, o Senhor constituiu uma nação separada. Agora ele diz: povo adquirido, para que anuncieis. Qual é o nosso trabalho? Anunciar. Nesse texto está dizendo claramente que o Senhor, Ele nos elegeu, geração santa, aonde? Aqui, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou do império das trevas para a maravilhosa luz do seu conhecimento. Vós que em outro não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então nós temos três aspectos agora muito importantes para a gente encerrar. Primeiro, uma escatologia correta. Nós entendemos que tanto a primeira vinda e a segunda vinda, ela pode se tornar uma só. Que é, nós temos uma vida de Cristo, mas temos uma vocação das cartas paulinas, uma vocação do reino. Porque Cristo não veio anunciar uma igreja, Cristo veio trazer o reino. Mas as cartas paulinas, para que o reino seja implantado, precisa da igreja. A Bíblia vai dizer que agora nós somos, a igreja, ela é o baluarte da firmeza da verdade. Ela é o baluarte, é pela igreja. Agora, nós vamos, a multiforme sabedoria de Deus. Como que o mundo conhece a multiforme sabedoria de Deus? Pela igreja. Cristo veio trazer o quê? O reino. Ele veio abrir o céu. Ele veio inaugurar um lugar onde nós podemos estar. Mas nós, igreja, agora, nós somos a única, irmãos, é tão forte isso, nós somos a única verdade para essa cidade. Não nós aqui, gostosinho aqui, é nós, igreja, somos a única verdade para essa cidade. Somos a única firmeza, irmã Nelly. Essa cidade nunca pode conhecer o Senhor se não for através da igreja. Não há possibilidade deles conhecerem o Senhor se não for através da igreja. Aí o problema é que a igreja, e aí eu volto à minha mensagem um tempo atrás, construiu um Deus Frankenstein. E aí quando o mundo, gente, olha para as igrejas, ela não consegue compreender quem é Deus de verdade. Porque em uma igreja, Deus é mau, Deus castiga, Deus manda para o inferno. Deus além de ser castiga, a recompensa dele é maldição hereditária, mutilação, morreu porque você errou. Outro Deus é hippie, Deus é bagunçado, Deus, é nós. Em outro lugar, Deus, ele é um cara místico, né? Assim, tem um lugar que Deus, ele é desonesto. Você dá para ele, dizima, oferta, jejum, a hora, e Deus ainda não te dá. Deus é desonesto. E aí a humanidade, ela olha para esse lugar e ela não consegue reconhecer, porque o sacerdócio de todos os santos criou um Deus que não é o Deus verdadeiro. Entendeu a doideira que nós vivemos, a loucura do cristianismo, aonde nós estamos, aonde Paulo diz, olha, este é o evangelho, mas é outro evangelho, senão o evangelho deturpado. Por isso que nós que estamos aprendendo aqui de pouco a ser uma igreja diferente, Andrés,
a ser uma igreja. Nós não podemos entrar em contenda com pequenas coisas, mas nós devemos entrar em contenda com as grandes coisas. Às vezes nós distraímos demais com as nossas contendas pequenas, com aquilo que Deus está fazendo. Alessandra, às vezes nós nos preocupamos tanto com os nossos pequenos problemas, mas nós não entendemos que na verdade o verdadeiro problema é lá. Porque quando eu me preocupo demais com os meus problemas, eu sou o centro. Mas quando eu entro no epicentro do problema de Deus, eu percebo. Porque, sim, irmão, vamos ser sinceros: se Deus evangelizar a nossa cidade, vai ter separação? Vai ter corrupção? Então, resolver os problemas da nossa cidade não é com os nossos problemas. Nós não podemos já escatar os problemas e achar que os problemas é com a gente. Entende? Tipo assim, como eu posso explicar? Muitas das vezes nós se deparamos com... A gente pega os problemas como se fosse... Ai, fugiu a palavra, estava na minha boca agora. Como se fosse... Quando eu tenho um problema e parece que eu estou perseguindo o Juliano, como é que fala isso? Pessoal. A gente parece que pega problemas como se fosse pessoal. Discutir com a irmã Nelly. A irmã Nelly não gosta de mim. Não, a Nelly não gosta de mim. Eu sempre entendi que a irmã Nelly nunca gostou de mim. Ela sempre tem um pé atrás comigo. Por quê? Porque esse problema que surgiu na igreja parece ser muitas das vezes não é pessoal. Nós já deveríamos ter um problema aqui em cima. Nós devemos ter entrado como sacerdote de todos os santos, ouvir o que Deus está falando. Porque se está tendo um problema com eu e com a irmã Nelly, qual é o recado que Deus está dando para a cidade? Não é a nossa igreja que está com problema, é as igrejas que estão passando por problema. E nós estamos morrendo com os nossos problemas aqui, porque nós estamos achando que é o centro, é a nossa igreja. Não, a nossa igreja é o problema. Não, irmão, vai na quadrangular, você vai ver racha, você vai lá na Assembleia, tem corrupção, você vai na Primeira Batista, tem frieza espiritual, você vai na Batista Nacional, tem problema lá também, você vai no apóstolo, cara, ele não tem nem pastor, coitado, está sofrendo, ele não consegue levantar o obreiro. Então, o problema não é nós, o problema é que nós, como sacerdote todo santo, não entramos no lugar celestial, nós não estamos ouvindo Deus. Deus está mandando as mensagens para nós, vive a cores. Deus fala conforme nós andamos. Lembra? Quando ele leva Davi para a caverna de Adulão, Deus estava falando com o povo de Israel. Quando leva Elias para aquela caverna, Deus estava falando com o povo de Israel. Quando ele pega Moisés, quando ele pega Noé, quando ele pega Moisés, quando ele pega Mefibosete, que é aquele cara que caiu, quebrou as pernas, e aí o rei Davi manda chamar de volta. Deus não estava falando com Mefibosete, Deus estava falando com o povo de Israel. Deus estava dizendo: olha, vocês se corromperam, vocês foram prostitutos, vocês estavam aleijados, mas eu estou trazendo de volta vocês comer na minha mesa. É forte isso. Deus sempre está falando com a nossa vida diária. Deus não está falando com você, Deus está mandando um recado para a igreja. Amém? Vamos terminar aqui? Espero que essa palavra possa te dar uma direção como corpo de Cristo. Talvez você está passando com alguns problemas pessoais que você está achando que é pessoal. Não é verdade? Que a gente tem essa mania de abraçar os problemas. Dizendo: não, o problema é aqui em casa. Não, o problema é nas casas. É que a minha casa, Deus manifestou esse problema para que eu seja sacerdote lá. Então agora eu vou chamar os irmãos, como aquela vez que nós fomos conversar com a Andressa, quando nós conversou com a Alessandra, nós percebemos que o problema não era conosco, lembra? Que todo mundo estava passando, lembra aquela vez? Nós entendemos por quê? Porque Deus manifestou um problema na minha casa, na vida espiritual, mas quando nós fomos procurar a todos que estavam passando pela mesma coisa, nós começamos a orar. Amém? Porque aonde você está sentado, nada pode mudar. Aonde você está? Só pula a sua cabeça. Gelou de novo. Teve o diabo? Você? Essa palavra aqui, ela tem que virar um livro. Muito forte esse entendimento sobre movimentação sacerdotal. Não, isso aí não entrou no livro ainda não. No livro é só sobre iniquidade. Sobre a denúncia desse século. Vamos orar, irmãos. Vamos primeiro dizer ao Senhor: Senhor, nós queremos humildemente ser esses sacerdotes todos santos. Senhor, nós queremos ter o ouvido mais afiado, o ouvido espiritual mais afiado,
para ouvir o que o Senhor está falando e trazer para o corpo de Cristo orar. Senhor, nós queremos, oh,